Oi, eu cheguei! Olá, eu sou a professora Alexandra Valdem, aqui do canal Português é Vida, e hoje nós falaremos um pouco sobre histórias em quadrinhos. Na história em quadrinhos, nós temos balões da fala, que apresentam a fala dos personagens. Os balões podem ter formas variadas para expressar os diferentes sentimentos e sensações do personagem. Dentro das histórias em quadrinhos, nós temos aqui o primeiro quadrinho, que ele vai falar sobre a fala tradicional do personagem. No segundo, ele fala sobre o pensamento, sobre como ele está pensando. Nesse terceiro aqui, ele vai falar como se fosse uma voz trêmula, indica medo, né? Esse aqui, ele tá cochichando. Esse balãozinho pontilhado, ele vai estar cochichando. Aqui, nesse balãozinho aqui, ele vai dizer que o personagem está gritando. Aqui eu tenho várias falas, só que nessas falas eu tenho falas simultâneas. Aqui as falas que acontecem ao mesmo tempo. Dentro desse balão, eu tenho aqui várias falas de um mesmo personagem. Dentro das histórias em quadrinhos também eu tenho as onomatopeias. São palavras que representam sons e ruídos. Bam, cabum, soque, zoom, crash, boom, pef. Então tenho vários sons ali e ruídos. Normalmente é assim a escrita dos sons. Metáforas visuais é o que nós temos dentro da história em quadrinho. Nós temos as metáforas visuais que ocorrem quando uma imagem se associa a um conjunto diferente de significado. As linhas cinéticas são os recursos gráficos utilizados nas HQs para dar a ideia de movimento aos personagens. Aqui eu tenho vários, ele fazendo o movimento vrum, ali ela dançando como se ela estivesse rodando, e ali o menino jogando bola, poink, poink, ele está pulando e correndo atrás da bola. As legendas são caixas de texto que geralmente trazem a voz do narrador, e você vai ter ali várias legendas com o narrador falando. Agora, nós temos aqui a origem dos quadrinhos. Quem inventou a história em quadrinhos? Ali, nós temos aqui o The Yellow Kid. Foi criada pelo artista estadunidense Richard Outcault em 1895. A primeira historinha em quadrinhos com a adoção do personagem fixo, ação fragmentada em quadrinhos balãozinhos de texto, surgiu nos jornais sensacionalistas em Nova York. Yellow Kid, o menino amarelo, foi criado pelo artista Richard Outcault. A tirinha de Outcault fez tanto sucesso que os grandes jornais nova-iorquinos entraram em pé de guerra para ter Yellow Kid em suas páginas. Mas, é claro, esse formato original para contar uma história não surgiu da cabeça de Outcault. De uma hora para outra, ele teve ideias. Aqui nós temos as pinturas rupestres, né? Dentro das pinturas, nós temos as raízes das HQs. Remontam às pinturas feitas pelos homens pré-históricos que utilizavam para contar, por exemplo, como eram as suas aventuras e suas caçadas. Eles utilizavam as pinturas para isso. Quadros de igrejas medievais. Aqui podemos falar o seguinte: não deixe de dar o seu like no nosso vídeo. Os quadros da igreja medievais, que retratavam a via sacra, os últimos momentos da vida terrena de Jesus, também podem ser considerados antepassados das tirinhas. A grande diferença é que esses ancestrais não usavam texto verbal. Os enredos eram desenvolvidos apenas com uma sequência de desenhos, com vários quadrinhos e uma sequência aqui de desenho que você pode verificar na imagem. Agora nós temos aqui que foi no século XIX que os pioneiros como o suíço Rodolphe Toff, o francês Diógenes
Diógenes Colombo e o italiano Angelo Agostini, este último radicado no Brasil desde os 16 anos, introduziram o texto verbal às HQs. The Yellow Kids, a nossa imagem, apesar de esses artistas terem criado trabalhos unindo texto verbal e não verbal, texto verbal é o texto escrito, não verbal, as imagens. Antes do Yellow Kid, o uso de balões da fala, por exemplo, só surgiria realmente nas tirinhas do personagem estadunidense, Walt Count. Agora nós temos aqui um relato breve das histórias em quadrinhos no mundo. As HQs surgiram no final do século XIX e é graças à Revolução Industrial que esse gênero se propagou. Na mesma época em que surgem as HQs, aparece também o cinema, mas com finalidade científica. Enquanto as histórias em quadrinhos ocupam espaço nos jornais, revolucionando o desenho jornalístico e apresentando um avanço cultural. Esse gênero surgiu com a função de suprir a necessidade de diversão e entretenimento da sociedade. No Brasil, as primeiras HQs surgiram no início do século XX. Entre as mais famosas são os quadrinhos de Quino, o argentino que criou Mafalda. Esse. Também nós temos Maurício de Souza, o criador da Turma da Mônica. Quino é um cartunista, humorista argentino, autor das mais famosas tiras da personagem Mafalda. Maurício de Souza é um cartunista, empresário e escritor brasileiro, um dos mais famosos cartunistas do Brasil, criador da Turma da Mônica. Ziraldo é um cartunista chargista, pintor. Ele fez o personagem O Menino Maluquinho. As histórias em quadrinhos têm um nome diferente em cada país. As histórias em quadrinhos têm um nome diferente em cada país. Nos Estados Unidos, chama-se comics. Na França, bandes, que de bandas e tiras. Na Itália, fumetti, nome que se faz referência aos balãozinhos que saem da boca dos personagens, indicando. Na América espanhola, historieta. No Japão, mangá. Em Portugal, história aos quadrinhos. Na Espanha, TBO. No Brasil, toda revista em quadrinhos chama-se gibi. O nome pegou porque em 1938, no Rio de Janeiro, foi lançada uma revista em forma de quadrinhos que tinha esse nome e fez maior sucesso entre a criançada e adolescente. A palavra gibi caiu na boca do povo e virou sinônimo de revista de história em quadrinhos. Significado mais antigo de gibi é moleque. Então, aqui nós temos um breve histórico das histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, do Ziraldo, do Quino, para vocês. Então, se vocês curtiram um pouco dessa história, dê um like no vídeo. Se vocês não curtiram também, podem dar um like a si mesmo, que eu não me importo, tá? E até a próxima, pessoal!